Mundo Perdido, de Michael Crichton. Esse aqui foi o 27º livro que eu li neste ano de 2021 e com a finalização dele eu alcanço a leitura de 10.928 páginas para o meu projeto de ler 100 páginas por dia, ou seja, no final do ano chegando a 36.500 páginas, pelo menos. Eu quero passar disso, na verdade, minha meta verdadeira é conseguir chegar até umas 45 mil, mas com 35.500 para mim já basta. Esse aqui, como muitos sabem, é uma continuação do livro Jurassic Park, e ambos deram origens a filmes aí muito famosos de dinossauros dirigidos por Steven Spielberg. Diferente do Jurassic Park, essa obra ela foi lançada depois do primeiro filme ter ido ao cinema, então, ou seja, foi lançado o livro Jurassic Park por Michael Crichton. Um ano ou 2 anos depois chega os filmes nas telões do cinema, dirigidos por Steven Spielberg, e são um estouro. E com isso houve a pressão, ou não, eu acho que o próprio Michael Crichton teve a vontade de escrever uma continuação ambientada nesse universo. E as influências dos filmes são tamanha, a influência do filme é tamanha, que um personagem que havia morrido no primeiro livro de Jurassic Park, então vai ter um spoiler aqui do final, ele é revivido para poder ter um papel em Mundo Perdido. Estamos falando do doutor... Esqueci o nome. Meu Deus. Ian Malcolm, um matemático que no primeiro livro de Jurassic Park ele acaba morrendo no final decorrente de uma infecção depois de ter sido ferido pelo Tiranossauro Rex. Ele morre quando o pessoal já está voltando conseguindo sair da ilha. Não aparece ele sendo morto, ele não é devorado nem nada do tipo, e quando começa o mundo perdido, ele alegremente está de volta com um ferimento na perna, mas vivo, e como ele mesmo diz, que as notícias da morte dele foram bastante exageradas. E ele está às voltas com as palestras dele, mais carrancudo e pessimista do que nunca, enquanto ele conhece um sujeito chamado Richard Levine. E enquanto discutem em uma palestra sobre extinção, o Richard Levine fala que tem uma forma deles estudarem extinção. Porque o lance que o Ian Malcolm fala sobre extinção é que você não tem como observar, literalmente, extinção, sem ter uma mão humana influenciando. Só que o Richard Levine lembra, o Ian Malcolm comenta assim por alto sobre as notícias de que haveria répteis antigos, dinossauros na região da Costa Rica, e que ele acredita que existe um mundo perdido, uma região onde esses seres teriam sobrevivido. Ian Malcolm, meio traumatizado pelos eventos do Jurassic Park, e também por provavelmente ter assinado um contrato de um acordo para ninguém falar nada sobre o que aconteceu na região, ele fica reticente, mas logo ele começa a se empolgar com a expectativa de poder encontrar uma outra ilha com dinossauros, porque ainda continuam a surgir indícios de dinossauros na Costa Rica, e eles poderem avaliar essa ideia do mundo perdido e estudar a extinção. E o lance aqui do Ian Malcolm, por ele ter sido revivido, isso foi uma grande influência do filme. O que acontece? O Jeff Goldblum, que interpretou o personagem no filme, ele foi um dos personagens mais queridos do filme que teve. E só que o personagem que ele faz no livro, ele tinha morrido. E aí o Michael Crichton, sabiamente interessado na grana, ele sabiamente foi usado de forma meio irônica. Ele revive o personagem para utilizar ele como um protagonista e para, numa adaptação do filme, que viria a ser o Mundo Perdido, a continuação de Jurassic Park, o personagem está lá interpretado pelo Jeff Goldblum. Então, aí o que acontece? Richard Levine e Ian Malcolm montam uma expedição para ir nessa nova ilha, eles conseguem descobrir essa nova ilha, e sem que eles saibam, eles estão sendo espionados pelaquela empresa rival da empresa do John Hammond do primeiro livro, a que tenta roubar os embriões dos dinossauros. A empresa quer descobrir também onde está essa ilha para roubar ovos de dinossauros e continuar o trabalho de desenvolver dinossauros e todo aquele lenga-lenga do primeiro filme, só que por outra empresa escrota. E o que acontece? O pessoal consegue encontrar essa ilha e eles montam uma equipe para ir lá. Essa equipe envolve o Ian Malcolm, obviamente, que vai lá, o Richard Levine, que se não me engano é biólogo e está interessado nessas questões, a doutora Sarah Harding, que ela é meio que uma zoóloga, uma meio namorada do Ian Malcolm, eles têm um rolo assim meio diferente.
Um Dr. Thorne, que é um engenheiro e projeta os equipamentos para o pessoal. É Jack Thorne, eu acho. E projeta os equipamentos para o. Eu li aqui. E projeta os equipamentos para o pessoal utilizar nessa expedição. E Ed Carr, que é um assistente do Dr. Thorne. Mas, como vai ser um filme, como vai ser um filme Steven Spielberg, como vai ser um filme pipoca, o Ian Malcolm, não, o Michael Crichton introduz dois personagens crianças, dois adolescentes, o Arby Benton, que é um jovem negro e bastante inteligente, e a Kelly Curtis, uma garota também bastante inteligente, e que ela é um pouco menos inteligente do que o amigo dela, Herbie, mas ela é mais proativa, digamos, tem mais coragem, digamos assim. Eles são personagens que acabam se completando, digamos, de certa forma. E esses dois estudantes que estudavam com Richard Levine em umas aulas especiais, eles acabam entrando de penetras no equipamento que está sendo levado para a ilha, e quando o pessoal descobre, eles já estão lá. E é claro que nessa ilha, o que inicialmente era uma pesquisa científica, logo se torna uma fuga desesperada para tentar escapar de dinossauros que o homem não consegue controlar. A proposta é um tanto diferente do Jurassic Park, porque o que acontece, em vez dos dinossauros estarem lá num parque, eles foram soltos e estão vivendo na natureza há bastante tempo. Ou pelo menos é isso que os personagens acreditam. E eles pensam que não, aqui a gente está vendo, de certa forma, os verdadeiros comportamentos desses dinossauros. Porque eles não estão em um ambiente, como posso dizer, em um ambiente artificial, não estão sendo controlados, não há grasa, nada do tipo. Eles já estão há 4 anos vivendo sozinhos, se autocontrolando sua própria população sozinhos. Então a gente vai poder observar o efeito da extinção sobre como essas criaturas se comportarem e conseguir estudar esses grandes movimentos de extinção, que um deles aconteceu na época dos dinossauros. Só que, como o Ian Malcolm logo observa, não é bem assim, há um problema. Não tem como um lugar como aquele, com aquelas dimensões, com aquela população, suportar uma quantidade tão grande de carnívoros. E ele logo repara que a quantidade de velociraptors, logo os velociraptors, né, no lugar é extremamente grande. O que aponta para um grande desequilíbrio que eles não sabem o que é. Então, esse livro, diferente de Visitar um Parque, é justamente os personagens atuando, tentando se disfarçar no meio daqueles, levam equipamento de observação para ficar de olho e tudo mais, para tentar entender o que está acontecendo sem influenciar o panorama geral, sem afetar os dinossauros com a presença deles. Então é um objetivo deles. Mas claro que isso acaba se mostrando impossível e faz com que os personagens levem a uma série de eventos que inclusive envolvem o pessoal que chega lá na expedição da empresa lá maligna, e geram corre-corre, fuga, gritaria e pessoas buscando soluções criativas para situações desesperadas. E assim, o livro, ele claramente é um Jurassic Park recalchutado. O Michael Crichton pega os temas Jurassic Park e tenta dar uma mudada, tenta inserir umas propostas novas, umas discussões novas, umas situações novas que são até convencem de que ele tentou, mas no fim das contas é um Jurassic Park recalchutado, que já serve para colocar esse livro aqui muito abaixo do que seria o livro original que deu origem a ele. Mas assim, o Michael Crichton ele não fez de qualquer jeito, ele realmente colocou algum esforço para diversificar umas coisas. E é muito interessante essas discussões que ele faz sobre extinção, sobre o homem afetando o meio ambiente, sobre essa questão de que será que esses dinossauros estão vivendo num ambiente natural, um ambiente sem interferência humana. Eu gosto das discussões que ele faz, embora o livro seja bastante assim, vou surfar na onda do meu próprio livro e da adaptação cinematográfica para ele, para já vender o roteiro para fazer um segundo. Então isso afeta a obra, porque você tem que seguir uma série de coisas, você tem que seguir uma série de modelos para se adequar já a obra está sendo levada para o filme. Por exemplo, a presença das crianças no livro não acrescenta muito à história, além de ter crianças para você colocar no filme e os
os espectadores mais jovens se interessarem, para a família poder ver junto e ser um filme assim bem família. Então, eu acho que isso de certa forma já acontece no próprio Jurassic Park, mas aqui acaba sendo pior. E você sente que ele está se repetindo e se esforçando para parecer que é diferente. Mas no fim das contas acaba sendo se repetindo. Para quem gosta do tema de dinossauros e gostou do primeiro Jurassic Park, provavelmente vai gostar dessa obra. Mas O Mundo Perdido é um livro muito mais vazio, muito mais sem alma do que foi o Jurassic Park, que tinha um brilho maior, que tinha uma originalidade que eu acho muito mais sincera do que foi O Mundo Perdido, que você sente assim que está tocando algo meio morto. Meio morto, sim. Então é um livro que eu não coloco assim ele como, meu Deus, um livro muito bom. É um livro bem mediano. É um livro bem mediano que eu acabei gostando. Mas eu acho que perfeitamente dá pra pessoa ler Jurassic Park e não tocar em Um Mundo Perdido. Apesar de como eu gosto de dinossauros, como eu curti um pouco do estilo Jurassic Park quando eu li a primeira vez, embora quando eu li a segunda vez eu tenha curtido menos, eu acabei lendo esse aqui. Até porque eu já tinha ele, né? Como é que eu ia deixar de ler? Mas para quem está na dúvida se deve comprar, se vai ser tão bom assim quanto Jurassic Park, que talvez não seja uma boa ideia. Você pode acabar não curtindo. Mas se você gostou muito de Jurassic Park e gosta muito de dinossauros, é uma leitura divertida. Uma leitura divertida com um livro que não é de nenhuma forma um expoente do gênero da ficção científica ou do thriller científico, que é onde ele se enquadra mais. Mais algumas considerações curiosas. Primeiro, o filme Mundo Perdido ele leva as coisas muito mais de um jeito épico do que no Mundo Perdido livro. O que acontece? Tem essa empresa rival lá eu esqueci o nome da empresa original do Jurassic Park, mas enfim, uma empresa maligna do Levis Dogson, se eu não me engano, o Levis Dogson até aparece no livro anterior. No livro, ela é o Levis Dogson e mais dois caras, um biólogo, meio celebridade e um assistente, que vão lá roubar ovos de dinossauro o mais rápido possível e dar o fora. É claro que eles acabam se dando muito mal, porque esse plano dá muito errado, obviamente, né? Mas é só esses três caras nessa operação meio furtiva. Enquanto que no filme é uma grande equipe com equipamentos pesados para captura e extermínio de dinossauros, caso eles se vissem apuros, invadindo a ilha, pegando o dinossauro, enjaulando o dinossauro. É um negócio muito mais violento, é um negócio muito mais invasivo do que a presença do Levis Dogson e seus dois fiéis amigos, e muito mais épico para colocar nas telonas, com cenas assim muito mais chocantes. Tem aquelas motos correndo, cheio de uns apetrechos para capturar dinossauros e prender eles, subjugar e jogar nas aulas para levar para o continente, diferente do livro aqui, que eles querem os ovos dos dinossauros para criar dinossauros e não levar espécimes inteiros. Então, assim, o filme é muito mais espetaculoso nesse sentido. E tem todo aquele final lá com o Tiranossauro no filme que eu acho bem desnecessário, do Tiranossauro na cidade e tudo mais. Eu acho bem fuleirinho, bem assim, forçado. Mas, assim, o filme é bem mais cheio de ação nesse sentido, e o que eu acho até interessante essa forma como o filme tratou. Eu acho que para as telonas ficou bem interessante e traz mais esse tema do ser humano invadindo o ambiente natural, mais ou menos natural dos dinossauros, embora o filme abandone praticamente completamente essa ideia de que não era tão natural assim. Eu assisti o filme tem muito tempo, eu era adolescente, pré-adolescente se duvidar, mas eu acredito que no filme eles tratam essa ilha... não é a Ilha Nublar, é a Ilha B, alguma outra coisa. Eles tratam realmente como um mundo perdido e que os dinossauros estão vivendo lá de uma boa, sem interferência da humanidade, e fizeram um ecossistema próprio. E que não tem nenhum problema naquilo, enquanto que no o livro o Molt é completamente diferente. Agora outras considerações do livro. Eu comentei no livro Jurassic Park, quando eu fui fazer aqui, quando eu fui falar sobre ele, que é um livro muito machista, que a única personagem feminina, que é aquela paleontóloga, esqueci o nome dela, aparece só para na maior parte das aparições dela para alguém ficar olhando para as pernas dela, e que os personagens femininos só aparecem na obra para atrapalhar o que está acontecendo, ou para serem olhados por sua beleza e juventude, como é o caso da paleontóloga, ou para atrapalhar com
arrobos de birra, como é o caso da garotinha. E no Mundo Perdido, o Michael Crichton foi criticado por isso, foi claramente criticado por isso, e resolveu fazer uma revolução nisso daí. A gente tem a personagem da Sarah Harding, que é uma zoóloga, ela é doutora também, que não tem nenhuma relação de... Ela já teve um romance com o Ian Malcolm, mas ela não... O Ian Malcolm que parece sentir mais falta dela do que vice-versa. Ela é uma personagem forte, é uma personagem proativa, é uma personagem combativa, é uma personagem, sim, que o Michael Crichton se esforça muito para dizer, ó, essa personagem aqui, tá vendo? Ela é foda, ela é foda. Esse livro aqui não tem mais o problema do anterior. Enquanto que a outra personagem feminina, Kelly Curtis, que é uma jovem, ela é uma jovem estudante, ela não tem ataques de birra como a garota do livro anterior, e ela é bastante útil, ela várias vezes vem com soluções e respostas e ajuda o grupo, e tem toda uma relação dela com a Sarah Harding, que ela admira a Sarah Harding, e ela quer ser como a Sarah Harding. E tem toda uma questão aí de mostrar, olha, mulheres são fodas também. Essa aqui é uma doutora, essa garota aqui se inspira nela, é uma inspiração para ela. E eu acho isso tudo muito legal, mas eu não consegui deixar de ficar com a pulga atrás da orelha de que não foi natural, de que o Michael Crichton se sentiu forçado a fazer isso e meio que tentou inserir um negócio de um jeito que, sabe, que ele mesmo não sentia. Foi a impressão que eu tive, que ele colocou para não ser criticado um negócio que talvez ele não acredite muito bem. Eu acho que até funciona essas personagens. E eu até gostei da Sarah Harding bastante. Eu gosto dela também no filme. Mas eu não deixei de ficar com o incômodo de que aquilo era falso, sabe? De que foi uma coisa que o autor colocou que é falsa e que é um verniz, um negócio que não é bem assim na realidade para ele. Se você observa só o livro, talvez ele consiga ter esse efeito de sim, mostrar uma personagem forte. Mas eu sinto que às vezes ele bate tanto nessa tecla, sabe? Você não precisa ficar gritando, tá vendo essa personagem aqui, essa personagem feminina, como ela é foda, para você fazer uma personagem feminina que seja foda. Porque fica até uma coisa pouco natural, essa forçação de barra de você querer mostrar ela desse jeito. Eu tô com medo até de ser mal interpretado, mas o lance não é que você não deve fazer personagens mulheres incríveis. Na vida existem personagens mulheres incríveis. Em diversas épocas da nossa história existiram mulheres incríveis. E isso precisa existir em livros. É necessário que haja personagens femininas boas, bem construídas, fortes, personagens femininas de diversos tipos, de diversas formas de representar mulheres. Só que eu senti que a exposição que o Michael Crichton coloca para dizer que a Sarah Harding é foda é mais não porque ele quer que quer mostrar uma personagem, que quer desenvolver uma personagem assim, mas que quer dizer, olha, meu livro tem isso, não tem um problema do anterior, e se dá uma auto-passada de pano. É uma tokenização, acho que é isso mesmo, eu consegui lembrar uma palavra. A Sarah Harding mais parece um token para dizer uma mulher forte para constar, do que realmente uma mulher que seja desenvolvida com cuidado como um personagem complexo. Embora, na verdade, nenhum dos personagens do Michael Crichton, nem no Jurassic Park e nem no Mundo Perdido, sejam personagens complexos. Eu acho que isso é um dos grandes problemas de muitos dos livros de thriller, que é tudo tão rápido, tão frenético, focado nessa escalada da tensão e da correria, do momento que dá tudo errado, que os personagens acabam sendo muito planos. Então não é nem específico da Sarah Harding ela não ser bem construída, porque no fim das contas nenhum dos personagens nesse livro e no anterior. Mas ainda assim fica esse meu incômodo em relação ao personagem e ao autor. Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse meu vídeo, que acabou ficando maior do que eu imaginava. Ficou com 19 minutos, meu Deus, eu sempre penso que eu vou fazer vídeos de 10 minutos sobre livros e acaba ficando com 20 minutos. E o próximo vídeo sobre livro que eu vou trazer será um livro muito complicado de comentar e que eu tô com medo que fique com 40 minutos de vídeo. E eu tô com muito medo de comentar sobre esse livro, que vai ser E o Vento Levou. Então, se você quiser acompanhar, se inscreve aí no canal, curta esse vídeo para me ajudar.
e etc, etc, blá blá blá. Espero que tenham curtido esse meu vídeo de Mundo Perdido, espero que tenham gostado dessa minha saga de ler 36.500 páginas até o fim do ano. E por enquanto é só, e até a próxima.